É uma honra estar aqui. A minha primeira vez aqui foi em 2014. Nessa igreja. Primeira vez aqui nessa igreja foi porque a gente nós fizemos um projeto de oração 24 horas aqui na cidade de Porto Alegre e nas outras 11 cidades sedes da Copa do Mundo. Nós viemos com uma turma de americanos, tinha base de 120 americanos que vieram para o Brasil naquela época. Nós tudo espalhamos em todas as cidades, né? A não ser Cuiabá. Cuiabá não teve nenhum americano lá, mas tinha gente lá orando junto com a gente. Então, esse projeto, nós tivemos 24 horas de oração durante toda a Copa e trabalhamos contra o tráfico humano. Mas então, o que é o tráfico humano? Muitas vezes o pessoal não relata que a prostituição é tráfico humano. Mas é isso. Tráfico é quando você vende aquilo que não é para ser vendido, né? E o ser humano não é para ser vendido. Então, nós fomos para as ruas. Era durante a Copa, era frio, muita chuva, né? E a gente orando 24 horas por dia, sem cessar, e indo 5 dias por semana lá na Farrapos. E evangelizando de uma forma em que nossa amiga, grande amiga, a Stephanie, ela fez o treinamento aqui, nessa igreja. Eu tenho as fotos dela treinando aqui, e nós conseguimos fazer um trabalho maravilhoso durante a Copa. Então, eu sinto que essa igreja, o pastor, a família do pastor, já faz uma boa parte da minha história aqui no Brasil. E o que é minha história? Eu vou só, porque muitas pessoas levantaram as mãos, não quero gastar muito tempo, mas eu acho que é importante eu me apresentar um pouco. Quem eu sou, qual é a minha história e por que nós estamos aqui hoje, né? Como é que a gente chegou até esse ponto, né? Eu sou filho de pais brasileiros. Eu nasci nos Estados Unidos. Meus pais são brasileiros, gaúchos. Meu pai é de Dom Pedrito, né? Ele encontrou a minha mãe na Assembleia de Deus aqui em Porto Alegre, na Assembleia de Deus de Passo às Pedras. Ele casou com ela, cantou no coral com ela, casou com ela e construiu a casinha dele em Passo às Pedras, né? Então, o Brasil que eu conheço começa por aí, em Passo às Pedras. E aqui em Porto Alegre, e aqui na terra dos gaúchos. Isso para mim é Brasil. Eu não reconhecia, sendo que eu sou, né, eu nasci, fui criado nos Estados Unidos, eu não sabia que tinha tanta diversidade. Cadê o meu Guto? Cadê o Guto? É diversidade, é assim que se diz? Eu não sabia que tinha tanta diversidade. Obrigado, irmão. Obrigado, irmã, também. Em todo o Brasil, né? Eu estou morando agora, atualmente, no Rio de Janeiro. E é diferente lá do que aqui. É diferente. Não tão diferente igual aos Estados Unidos, mas é diferente. Então, nasci e fui criado lá. Quando eu falo lá, eu estou falando nos Estados Unidos. Nasci em Chicago. Quantos aqui já ouviram falar na cidade de Chicago? Chicago Bulls. Basquete, Michael Jordan, né? Quem não acompanha basquete, vocês não entendem por que eu fiz isso agora, mas tá ok. Então, fui criado lá, fiz seminário, eu estava estudando para ser arquiteto e o Senhor me tirou do trabalho secular e eu respondi o chamado do Senhor para ser um pastor. Então eu fui no seminário, fiz 2 anos de seminário na Assembleia de Deus. O Senhor abriu a porta para eu ser um pastor na Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. E depois de 4 anos de ser pastor lá, eu tinha casado já, eu tinha 2 filhos naquela época, 2 filhas. O Senhor nos chamou para ir para uma outra cidade chamada Kansas City. Quem já ouviu falar em Kansas City? Menos mãos.
Chicago é mais famoso, porque é o terceiro maior cidade. Kansas City já é mais pequeno. Referência seria o Grande Mágico de Oz. Vocês conhecem essa história, né? Esse filme é no estado de Kansas. E Super-Homem, né? Duas histórias, né? Fiction. Como é que se diz fiction? Ficção. Histórias de ficção. Ficção. Então não é histórico mesmo. Mas, então, nós fomos para Kansas City porque tinha uma base missionária. Lá tem, a gente faz parte de uma base missionária chamada IHOP. Quantos já ouviram falar de IHOP? Poucos. IHOP quer dizer Casa de Oração Internacional. E é uma casa de oração que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Natal eles estão orando, Ano Novo estão orando, aniversário estão lá orando. Estão sempre orando lá e eles oram com música, porque em Apocalipse 5:8 diz que nossas orações são apresentadas ao Senhor como incenso em taças de ouro. Apocalipse 5:8, né? Então, nós estamos diante do trono de Deus através de orações que elas se transformam em aroma, em incenso, né? Mas quando aquele incenso é apresentado ao Senhor, é apresentado junto com harpas. Então, o pessoal do IHOP, do ministério lá, eles falaram, então a gente ora, né, na terra como é no céu. A gente conhece essa oração, né? O Senhor faz aqui na terra como é no céu. Então, se no céu, oração é apresentada a Deus, né, com música, junto com música, então vamos fazer o mesmo aqui. Então, quando a gente está adorando, né, cantando, Abba, eu pertenço a ti, isso é oração. Isso é oração. Mas também a gente quer orar outras coisas, porque essa letra já foi escrita. Então a gente quer cantar aquela letra, né, engajar nossos corações naquela letra que já foi escrita. Mas quantos aqui sabem que também tem coisa no nosso coração que não foi escrita, que é espontâneo, que é agora? Pai, eu quero falar contigo sobre algo agora, que não foi escrita. Então, a gente usa os cânticos congregacionais, a gente usa a música para apoiar orações espontâneas. E assim, um ambiente agradável para a oração é criado conforme Isaías 56, versículo 7, onde Deus fala, eu os levarei para o meu santo monte, para minha casa de oração. Ele chama a casa dele a casa de oração. E ele diz, eu os levarei e eu os alegrarei na minha casa de oração. Então, tem uma dinâmica de alegria, né? De entrar na casa de oração e que seja um lugar agradável para nós. Mas não que nós geramos a alegria, mas que o Senhor nos alegra. Faz sentido? É uma diferença. Existe uma diferença entre nós tentar gerar uma alegria e Ele nos alegrar. Mas para facilitar, para a gente poder receber aquilo que Ele está tentando gerar em nosso meio, nós criamos um contexto que é semelhante ao contexto que está acontecendo no céu. Obrigado, irmão. E que é oração junto com música. Faz sentido? Porque por muito tempo na igreja, nós separamos adoração e louvor de oração. Quantos aqui já foram numa reunião de oração onde não tinha música? Quantos aqui já foram? Eu já fui. Quase todo mundo foi. Quantos aqui conhecem sobre reuniões de oração que não tem música? Né? Porque a gente pensa assim, não, vamos orar. Então vamos orar. E a gente não pensa, vamos colocar música. Mas a realidade do trono é que os dois são vinculados, são juntos. Porque a música, o instrumento, ela profetiza. Sabia disso?
que o músico, o instrumento, o músico tocando um instrumento, ele consegue profetizar através daquele instrumento. Eu tinha maior dificuldade para entender isso por um tempo, que eu sou muito literal nas coisas. Eu não sou assim eu tenho pouca criatividade. Eu sou muito literal. Eu analiso as coisas e eu fico pensando assim, como é que pode? Como é que pode a música profetizar? E o Senhor, através de duas coisas que Ele fez, uma delas não vou contar, mas uma eu vou contar. Que Ele me mostrou em 1 Coríntios 14, versículo 3, que a profecia existe para o quê? Para edificar, exortar e consolar, ou confortar. Edificar, exortar e confortar, ou consolar. O que quer dizer essas palavras? A profecia existe para fazer isso. Edificar, então, quando a pessoa está caída, a pessoa está baixo assim, né? A profecia existe para edificar, para cima, levantar a pessoa, né? Existe para edificar. Quando a pessoa talvez está parada, ela estava andando, mas ela parou por alguma coisa, muitas vezes por medo, que medo é real. Medo acontece para todos nós. Todos nós passamos por medo, em alguma forma. Muitas vezes medo do dinheiro, medo das finanças, medo do recurso, mas outros medos também. Medo das pessoas, o que as pessoas vão pensar, do julgamento, né, das pessoas. Então, o medo é uma das coisas que faz a gente parar assim. Quem aqui dirige carro? Aqui no Brasil não tem muito, como é que se diz aquela, deer, how do you say deer, Guto? O animal, the deer. Veado? Não tem muitos desses animais por aqui, né? Não? Lá nos Estados Unidos tem bastante. E quando bate num desses, é ruim, estraga todo o carro, que ele é pesado, o veado, né? Que se diz, ele é pesado, ele é grande, às vezes ele cresce os chifres, né? Eu já bati 2 vezes nesse. Uma vez eu peguei muito bem nele, assim, foi ruim. Ele tentou pular o carro, eu estava com um aluno, eu era pastor de juventude, eu estava com um dos alunos, 15 anos, no banco do passageiro aqui, tinha mais alunos atrás, e eu dirigindo assim, o carro na minha frente, né, eu vi as luzes do freio, e o quê? E passou um na frente dele. Daí eu, porque tu sabe, quando tem um, sempre tem outro. Quando tem um, sempre tem outro. E daí eu tentei parar também, mas foi tarde demais. Ele tentou pular, ele estava vindo desse lado, ele estava vindo de lá para cá. Ele tentou pular e bateu de cara no vidro, na para-brisa, né? Ele bateu de cara na para-brisa, o corpo dele virou assim, bateu na janela do aluno que estava do meu lado, quebrou tudo, vidro por tudo, e ele não morreu. Ele estava no chão assim, o viado estava, né? O polícia teve que chegar lá e dar um tiro nele para isso lá nos Estados Unidos. É uma coisa muito ruim. Mas o que eu estava falando mesmo? Qual era a história? Agora eu tô naquela que eu fiquei pensando assim, coitado da mãe dele, foi a primeira vez que ele visitou a igreja e na primeira vez ele volta com um caco de vidro na cabeça. Edificar, obrigado. Então, edificar, exortar, quando você está parado, esse é o negócio que eu estava tentando dizer. O veado, quando ele atravessa a rua, quando você está longe, ele fica com medo. Ele vê a luz do farol, em vez de correr, ele para. Ele tá andando assim, ele vê, e ele para assim. Ele não mexe. Está vindo um carro, vai bater nele, ele não se mexe. Um dos animais mais rápidos, um dos animais mais, né, ágeis. Quando ele vê a luz do carro, ele fica com medo. Ele não para. Então a profecia
existe para exortar, para que você ande para frente. Você parou com medo, parou por alguma coisa, alguma decepção na vida, você parou, a profecia existe para dar andamento de novo. Então, edificar, aquele que caiu, a profecia levanta, aquele que parou, a profecia dá continuação, dá andamento, e confortar, é criar uma proteção em volta de alguém. Mas como é que música pode fazer isso? Como é que o instrumento faz isso? Né? Eu comecei a perguntar ao Senhor, perguntar às pessoas, se você já teve algum lugar onde você estava escutando música e a música te levantou. Você já ouviu uma música te levantar? Tu estava meio baixo assim, e a música, nem a letra, mas a música levantou. Uau! Sabe quando o baterista, o Vini, está tocando e ele abaixa um pouco a dinâmica, daí ele volta, e ele traz um som assim que levanta. Isso é profético, Vini. É bem simples. Gente, a profecia, o profético é muito simples. Ele não é muito misterioso. E a gente faz dela um mistério. E a gente quer tipo assim, né? E muitos usam a profecia, abusam a profecia, né? A profecia é só para falar coisas. O Senhor está, né? Apontar o dedo, né? Mas a profecia não existe para isso, principalmente para isso. A profecia existe principalmente para edificar, exortar e consolar ou confortar alguém. Amém? Então, se vocês nunca viram, eu encorajo vocês a abrir no teu devocional, no teu tempo com o Senhor, abrir 1 Coríntios 14, aliás, estudar 12, 13 e 14, toda ela, essa semana, porque é muito importante, né? E não aceite o que eu estou dizendo só porque eu tenho um microfone, não aceite o que eu digo, nunca aceita a pregação se não está na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus sempre tem autoridade, nós temos que ser um povo que sabe nos alimentar com a palavra, e quando o pastor, o pregador vem, ele está, porque ele tem mais tempo, né, porque ele é o trabalho dele, né, fazer isso. Muitos pastores tempo integral, né, ou é a posição que o Senhor ungiu o pregador para estar lá, ele está entregando algo para vocês pensarem, né, para nós pensarmos, para nós nos alimentar naquele pão, né, mas ele não mastiga o pão para ti, né, ele não, como é que se diz, digest, o sistema digestivo, qual é o verbo? Digestir, como é que é? Digerir. O pastor não, o pregador não faz isso, não digere o alimento, ele não digere o pão para você, ele entrega, ele faz a mesa, mas você tem que comer, você tem que digerir aquele pão. Faz sentido? Um dos choques culturais que eu estou experimentando, vindo dos Estados Unidos para cá, é que tem muita... Então, o brasileiro na igreja, ele tem muita fome. Isso é ótimo. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede por justiça, pois eles serão, como é que é em português? Consolados. Como? Saciados. Obrigado. Em inglês é filled. Eles vão ser, cheio. Eles vão comer, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede por justiça. O brasileiro tem tanto fome e sede por Deus. Isso é muito bom, muito bom. A dificuldade para os pregadores, e eu sei que não é a dificuldade aqui, porque eu conheço mais o pastor Reni.
agora. E ele tem o coração de pai. E pai não faz mal. O pai não entrega qualquer coisa para o filho se alimentar. É isso que eu vou falar. É sobre isso que eu vou falar essa noite. Tá bom? Mas o que eu estou vendo muito, né? Eu não quero queixar muito. Eu não estou tentando queixar. É uma observação. Como um filho brasileiro voltando ao seu país, né? Mas eu sou muito mais americano que brasileiro. Eu nasci lá, fui criado lá, morei 2 anos aqui como criança, com piá, guri, palavras gaúchas, que quando eu falo para carioca eles não entendem, ou nem muito, né? Eu vou falar aqui como guri, eu estava aí de 10 a 12 anos de idade, né? Mas daí eu voltei para os Estados Unidos, passei 23 anos sem respirar o ar brasileiro. 23 anos fora desse país. E agora, desde 2012, o Senhor tem me trazido mais e mais e mais para cá. Agora estou morando no Rio de Janeiro com minha família. 5 filhos e minha esposa, né? E eu estou percebendo que essa fome, que é uma bênção para a igreja, cria uma dificuldade para os pregadores. E por causa da fome, a igreja escuta qualquer coisa que é pregado. E ela não vai, muitos não observam o que a palavra está dizendo, comparado com o que o pastor está pregando, ou o pregador está pregando. E quando você tem coração de pai, igual o teu pastor aqui, quando você tem coração de pai, você alimenta aquilo que vai dar nutrição para o filho, né? Esse é o coração do pai. E eu creio que vocês têm um pastor aqui que é um coração. Eu vejo até mesmo no filho dele, né? É família aqui. Mas por que eu estou pregando isso essa noite? Porque há uma falta do entendimento da paternidade de Deus e há uma falta do entendimento da filiação, especialmente na prática em atos de justiça em nossas cidades. Eu vou vincular tudo, ok, para vocês. Mas o que acontece aqui é que tem um alto nível de fome e sede, o povo tem, e isso cria para que um pregador igual a mim, olha, 1 Coríntios 4,15, Paulo fala o seguinte, ele diz, vocês têm muitos tutores, mas poucos pais. Hoje, eu sou um tutor para você, eu não sou um pai para vocês, eu não gerei vocês, eu tenho um coração de pai, mas para vocês, eu não vou me enganar e falar, não, eu vou ser um pai para eles, mas eu não gerei vocês, eu sou um Timóteo para vocês, eu posso ser um Timóteo, né? Mas eu não sou um pai ainda, talvez um dia eu possa ser para vocês, mas um pai espiritual é o teu pastor aqui, né? Mas existe uma cultura aqui no Brasil que, por causa da fome do povo, o pregador, sem querer, sem se dar de conta, ele consegue alimentar o povo com qualquer coisa, e o povo gosta e aceita. Vou te dar um exemplo. Se a minha filha passou o dia todo sem comer, e eu chego em casa, a gente não comeu, nós estamos com fome. Se eu entregar uma balinha para ela não vai comer? Ela vai comer ou não? Vai? Ela vai. Ela vai gostar? Vai ficar faceira? Vai talvez por um tempinho tirar aquela fome? Um tempinho. Mas vai alimentar ela? Vai dar nutrição para ela? Ela está com fome. Bem-aventurada, querida. Bem-aventurada. Você está com fome.
o desafio é para mim. O desafio é para mim, é para o pastor. O desafio é para os pregadores. Nosso desafio é de não cair na tentação de entregar qualquer uma balinha para vocês, mas de sermos estudiosos, de buscar o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, qual é o pão, qual é a mesa que essa congregação tem que, qual é o alimento nessa noite? Qual é o alimento? E eu confesso para vocês, isso é difícil para nós, mas tem que haver duas coisas, ou talvez três. Uma, tem que haver uma graça e misericórdia para os pregadores que estão entregando balinha, né? A gente tem que entender que é difícil para eles, mas ao mesmo tempo, a gente tem que chamar eles para um alto nível. Não, eu falo a gente, vocês têm que chamar a gente para um alto nível, e vocês só vão fazer isso não reclamando, não queixando, mas sendo estudiosos, sendo pessoas que já têm um desejo de comer verduras. Qual é a criança que gosta de verdura? São poucos. Mas qual é o pai que alimenta com verdura? É o pai que ama. Porque o pai sabe: não, filho, eu sei, também não é o meu favorito. A verdura não é meu favorito, mas é bom para o coração. É bom para a tua saúde. Então, filho, aqui um arroz, um feijão, uma carne, mas tem que comer verdura também, né? Tem que comer, né? E o pastor, o pregador, tem que preparar essa alimentação. E o que ajuda o pregador é um povo que já reconhece o alimento, um povo que já está se alimentando, um povo que já sabe pescar, não só vem para a igreja para comer o peixe que o pastor pescou, mas um povo que sabe pescar. E para o pai, para o coração do pai, nada alegra ele mais do que ver um legado. Eu não quero que meu filho fique em casa para o resto da minha vida, para o resto da vida dele. Eu não quero alimentar ele para sempre. Ele tem 9 anos de idade. Eu quero ver ele crescer e conseguir fazer sucesso na vida dele. Eu quero ver ele ser independente. Eu quero ver ele, conseguir um trabalho, conseguir seu próprio emprego, trabalhar para o Senhor. Eu quero ver ele conseguir se alimentar, né? Eu tenho 5 filhos, quer dizer, 5 bebês, 5 rodadas de fraldas, 5 rodadas de alimentar eles, né? E no dia que meu filho pega o colher e começa a comer, mesmo que está aqui no nariz, na boca, assim, tudo, eu me alegro. Eu não fico assim: poxa filho, mas agora qual é meu papel? Agora tu vai se alimentar? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O povo de Deus, aqui no Brasil, ela precisa ser uma que é sedenta pela palavra, que ela tem fome pela palavra, e ela busca na palavra de Deus, e quando o pastor prepara a mesa, que ele vem orando, ele vem pedindo, ele vem, ele prepara a mesa, e a congregação agradece ao Senhor, agradece o pastor, e fala: nós vamos nos alimentar. E não é só o culto, não é só um culto, que a gente come a balinha, se alegra, e vai embora, e deu, pronto. Não, é um alimento que a gente leva para o resto da semana, para o resto dos dias. Tem aquela passagem que diz: melhor um dia em tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Vocês conhecem esse versículo? Melhor um dia na tua casa, Senhor, do que 1000 dias em outro lugar. Será que ele estava só dando uma analogia? Ou será que é um fato científico? Eu quero crer que é um fato científico. Quer dizer,
1 hora na presença dele é melhor ou vale mais do que 1000 horas em outro lugar. Quanto tempo dá 1000 horas? Eu acho que dá um pouco mais de uma semana, é 168 horas. Então quer dizer que é mais de 5 semanas. Quer dizer o quê? Você cresce mais na presença de Deus em 1 hora, você tem mais aproveito na presença de Deus em 1 hora do que você tem em 1 mês fora da presença dele. Isso é muito importante para nós. Mas então a gente vem para o culto, a gente come e a gente vai embora, e daí o quê? E hoje eu quero entregar para vocês de um coração paternal. Eu quero entregar para essa igreja, porque eu creio que uma das maiores reformas que é preciso que aconteça aqui no Brasil é o coração paternal de Deus, é o coração paternal aqui na igreja, aqui no Brasil. Faz sentido? Então, vamos abrir Malaquias 4:6. Eu já falei bastante versículos, eu estava parafraseando e traduzindo na minha cabeça. Eu estava parafraseando na minha cabeça em inglês e traduzindo, mas agora nós vamos ler mesmo, né? Malaquias 4, versículo 6. Olha, esse livro é muito interessante. Por quê? Porque é a última vez que Deus fala no Velho Testamento. E depois disso, é tipo, ele para de falar por mais de 400 anos. Por mais de 400 anos ele para de falar. Não tem mais profecia, não tem mais direção de Deus. Parou. É um ponto final. Pum. E se o judeu soubesse que ele ia parar de falar, né? Vamos supor, né, hoje em dia esses artistas de música, né, eles ficam velhos, eles se envelhecem e eles fazem o último tour, né? Daí eles se aposentam, daí sai da aposentadoria e faz mais um último tour, daí mais outro último tour, né? Vamos supor que Deus Pai, ele falasse para os judeus: esse é meu último tour. Tan, tan, tan. Ele faz as propagandas na televisão, tem né, os cartazes, né, tudo. O último World Tour de Deus, ele vai falar pela última vez, né? Vamos supor que o judeu tivesse uma ideia, que ele teve um pouco, porque ele falou para um dos profetas. Mas, vamos supor que foi assim, eles entendiam. Não, gente, isso é a última vez que Deus vai falar, nós temos que estar lá no show, cara, que ele vai falar, meu, uau, vamos lá. Então, é o último tour de Deus para 400 anos, né? Não é que o povo estaria assim, prestando atenção em tudo que ele vai falar, e as últimas palavras do show, as últimas palavras da pregação dele, as últimas palavras, sabendo que ele não vai falar por 450 anos, a gente tem que prestar atenção, porque vai ser a última vez que ele vai falar. O que ele vai dizer? O que ele vai dizer? E ele diz, Malaquias 4, versículos 5 e 6, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para que o governo não se corrompe e traz uma crise. Não. Para que a maldição dos homens não cresça. Não. Para que o diabo, né, pare de tentar as pessoas. Não.
Não é isso que ele falou. Ele falou, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui nós estamos vendo o coração paternal de Deus. Quantos aqui têm filhos? Quando você tem filho, né? E o filho está fazendo alguma coisa errada, você não quer que o filho faça coisa errada, né? Mas também dá pena de corrigir às vezes. Especialmente filhar para o homem. Eu tenho 3 filhas. É difícil muitas vezes. Mas é o nosso trabalho. O nosso trabalho de corrigir, né? Mas quantos aqui já viveram isso? Onde tu fala para o teu filho, para tua filha, tu diz, olha, não faz isso de novo, ou tu tem que fazer assim, assim, assado, senão, né? Quantos aqui já falaram isso com os filhos? Eu falo quase todos os dias com meus filhos. Não faz isso de novo. Ou é não faz ou faz, né? Mas faz isso, senão o pai vai ter que corrigir. É o coração paternal. Hebreus fala disso. Que nós somos filhos legítimos e nós sabemos disso porque ele nos disciplina. Apocalipse 3 fala disso. Que aquele que ele ama, ele disciplina. Ele corrige. É o coração paternal. Mas olha só, além disso, ele está falando que ele enviará Elias, um dos maiores profetas, né? Ele enviará Elias, que subiu, e todo mundo ficou assim, ele morreu ou não? Porque ele simplesmente subiu. Então, ele não morreu? Está vivo até hoje? Não. Então, se ele quer enviar Elias, talvez ele volta lá, porque ele não morreu, ou morreu, não sei, mas ele foi. Então ele vai enviar aquele profeta. Moisés morreu, né? Eliseu morreu, Davi morreu, mas esse profeta tem algo especial sobre ele. A gente não sabe se ele morreu ou não, ele só foi, né? O Senhor vai enviar esse para fazer o quê? Quando o Senhor envia alguém que foi de tal maneira assim como Elias foi, gente, se nós não soubéssemos essa escritura, se a gente não conhecia essa escritura, e o Senhor falasse assim, eu vou enviar Elias, a primeira coisa que eu iria pensar, não é esse negócio de coração de pai para filho, filho para pai. Na minha ideia, Elias vai vir com um relâmpago nas mãos, vai jogar em tudo que é coisa que é errado na sociedade, ele vai ir lá para os tráficos de droga, vai resgatar, né, tudo, ele vai parar com toda a corrupção, ele vai falar, as pessoas vão cair, vão se arrepender, né, é isso que eu penso do Elias, um dos mais, né, destacados profetas. Mas olha o encargo, olha a tarefa que Deus dá para Elias. Eu vou mandar o meu general, um dos meus maiores, eu vou mandar ele para fazer o quê? Para converter o coração do pai para filho. Quer dizer o quê? Para converter um coração, quer dizer que o coração não estava, né? Quando a gente converte para cristianismo, para Deus, para Jesus, é porque a gente estava longe, estava afastado de Deus. E daí nosso coração se converte para Ele. Então, nós temos um Deus Pai, paternal, né, que diz, eu vou enviar o meu general, Elias, para fazer algo no teu meio que vocês nem notaram, que o coração dos pais estão afastado dos filhos. Mas eu vou enviar Elias para fazer a coisa mais poderosa que pode acontecer na terra. Uma das coisas mais poderosas. A coisa mais poderosa foi a cruz, né? É a ressurreição. Mas uma das coisas mais poderosas que pode acontecer
na sociedade, entre nós, uma das coisas mais poderosas que pode acontecer. Deus fala: eu enviarei Elias para converter o coração dos pais que estão afastados dos filhos, converter eles de volta para os filhos. Assim, criando um contexto para que o coração dos filhos se converte aos pais, porque os corações dos filhos estão também afastados dos pais. Por quê? Porque eles sentiram a rejeição. Quando o filho sente a rejeição do pai, ele faz a mesma coisa e dá as costas. Elias virá para converter o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais, e se isso não acontece, eu virei e eu vou ferir a terra com maldição. Lucas 1, o anjo Gabriel, ele pronuncia essa profecia sobre a vida do bebê, de João Batista, né? Gabriel fala para Zacarias, é o nome dele em português, Zacarias, que é o pai de João Batista. Ele fala para Zacarias, né, sobre o filho dele que ele vai ter, e ele dita Malaquias 4:6, mas ele muda um pouco. Ele fala: esse teu filho João Batista, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e daí ele diz: e o coração dos desobedientes à sabedoria dos justos ou prudentes. Traduções têm essa diferença. A sabedoria dos justos. Quer dizer o quê? Tem muito a ver com gerações, porque ele usou a linguagem pais para filhos, filhos para pais. Isso foi de propósito. Tem muito a ver com biologia, com meus próprios filhos. Tem muito a ver com adoção. Tem muito a ver com famílias acolhedoras. Tem muito a ver com a igreja que acolhe as famílias acolhedoras, ou as famílias que adotaram, né? Que é isso que a gente está falando sobre isso essa noite, né? Mas também tem a ver com paternidade espiritual. Sabe que pode existir um pai de 25 anos e um filho de 55 anos. Porque talvez o pai de 25 anos, talvez ele tenha uma sabedoria que o filho de 55 anos, porque ele recém se converteu, ele está se alimentando agora com o leite da palavra. E mesmo assim, o Senhor, através do espírito de Elias, vai converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Mas vamos perguntar alguma coisa então. Se João veio, se o anjo Gabriel falou para ele: olha, teu filho vai fazer aquilo. Então eles perguntaram para Jesus, será que esse João Batista, ele é Elias? Eu acho que é em Lucas 11. Será que esse é o Elias? E Jesus fala, ele confirma, ele diz, para aqueles que conseguem acreditar, para aqueles que aceitam, ele é Elias. Depois, João Batista eles matam ele, né? Então, em Lucas 17, Jesus fala de novo, porque eles perguntam: Elias virá? Será que Elias virá? E Jesus fala: sim, ele virá, e ele já veio, mas vocês mataram ele. Mas então o que é isso? Ele virá, mas ele já veio? Mas o que quer dizer isso? É uma dica para nós. João Batista estava operando no espírito e poder de Elias. É a frase que Gabriel usou em Lucas 1. Ele falou: teu filho terá o espírito e poder de Elias. Quer dizer o quê? É um convite para todos nós operarmos no espírito e poder de Elias. Agora, no grande e terrível dia do Senhor, no final dos tempos, se Deus vai enviar Elias ou não, eu não sei. Eu acho que nenhum teólogo pode colocar o dedo nisso e falar: não, ele virá.
Não, ele não virá, né? Não tem como dizer com certeza. Nós podemos até adivinhar um pouco, né? Mas a Bíblia não é tão claro nisso. Mas o que nós sabemos é que alguém vai operar no espírito e poder de Elias. Nós temos certeza que o Senhor vai enviar Elias para converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, e que isso é extremamente vinculado com a volta de Cristo. E a volta de Cristo é a expressão total de justiça. E o clamor que está no nosso coração sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, é justiça. E a solução final para o nosso país, para a nossa cidade, é que Jesus volte. Amém? Amém? Quando ele volta, não vai ter mais assalto, não vai ter mais roubo, não vai ter mais corrupção do governo. O governo será dele. Ele vai ser o governo. E o governo dele vai expandir para sempre. Amém? Então, aquele clamor que existe no coração de todos os brasileiros, todo brasileiro que eu falo com qualquer um de vocês, tem um conhecimento assim, é algo que arde no coração. As coisas não estão certas agora. Tem algo que, e o governo fez isso agora, isso está acontecendo aqui, está perigoso aí afora, não pode ir de noite, tarará, essas coisas que estão na nossa cabeça, sempre, todos os dias. Nós precisamos pegar aquilo e transformar ela em um clamor para a volta de Jesus, amém? Porque quando ele volta, toda a corrupção será desconstruída, tudo vai embora, né? Vai explodir o sistema de corrupção que existe hoje em dia. Mas até lá, nós temos uma responsabilidade, que é o quê? Pais, converte o coração aos filhos, filhos, converte seus corações aos pais. Um acontece antes que o outro, porque um cria o contexto para o outro, né? Os pais não podem esperar os filhos a converter seus corações. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Infelizmente, eu já ouvi falar muitas pessoas, tipo assim, mas essa juventude, eles que tarará, Não, mas nós que somos mais... Eu tô com 40 anos agora. Muitas vezes eu penso que eu tenho só 25. Eu quero pensar que eu sou jovem ainda, mas não sou mais. Meu corpo não... não. Ela sempre está falando para mim, tu não é mais jovem, Dani. Até hoje mesmo eu estou com uma dor nas costas. Mas nós, os mais adultos, precisamos criar um contexto para aquele jovem, que é o meu coração convertido a ele. Mas então, como é que a gente abraça? Como é que a gente corre atrás disso? What does it look like? Qual é a aparência de uma igreja que está correndo nessa jornada de ter o coração voltado ao filho e para converter o coração do filho de volta ao pai? Vamos para Lucas 15. Vocês estão me acompanhando? Estamos bem? Tenho até que horas para pregar? Até a meia-noite? Brincadeira. Que horas são agora? Não, nós vamos encerrar aqui rapidinho. Lucas 15. A gente conhece essa história como a parábola do filho pródigo. Quantos sabem que esse título não foi dado a essa história por Jesus nem por Lucas? O título, esses títulos, essas coisas, sabe, são editoras que colocam ali, são as traduções, até mesmo capítulos e versículos não estavam no original, no texto original. Lucas era uma só carta, né? E tu lia ela por inteira, né? E uma coisa ia para outra, só que colocaram capítulos e versículos
para ajudar a gente a encontrar certas coisas, que é uma referência muito bom. Eu agradeço a Deus por capítulos e versículos. Só que para quem lê, se você não sabe que o autor original, ele não colocou esses títulos, ele não colocou capítulos, ele não colocou versículos, se você não sabe disso, você pensa que talvez ele teve uma mudança de ideia, de pensamento, onde talvez ele não tinha, onde talvez ele estava vinculando uma coisa com a outra. Então é muito importante no teu estudo bíblico você entender que capítulo e versículo não estava no original. E títulos não estavam no original. E na minha opinião pessoal, eu não gosto desse título. Eu tenho ousadia de falar isso porque eu sei que não é a palavra de Deus. É uma editora que colocou Parábola do Filho Pródigo. Mas a personagem principal dessa história não é o filho pródigo. Tem 3 personagens principais. Tem 3 personagens. E uma que é a principal. Tem o filho pródigo, tem o filho que ficou e tem o pai. E como ele reage para os 2 filhos. Essa parábola, se eu pudesse renomear ela, eu colocaria um nome tipo a parábola do pai amoroso, ou a parábola do pai com coração convertido ao filho. Há 2 filhos, 2 filhos que erraram, 2 filhos que erraram. Vamos ler ela, pode ser, e vamos dar pausas aí, porque agora nós vamos atrás do conhecimento do que é ser um pai, porque não é só o pastor que é o pai. Eu sei que esse pastor Reni, ele tem um coração paternal sobre vocês. Sabe como eu sei disso? Porque ele trata as reuniões aqui que a gente tem nos sábados, diferente de que outros pastores que eu já tive, né, experiência. Eu sei que ele está de braços abertos para que o Senhor está fazendo nessa cidade, né? Eu fico muito grato pelo teu coração, pastor Reni. Fico muito grato mesmo. Eu não falaria isso se não fosse pela a caminhada que a gente já tem um pouquinho aqui, né? Porque eu não gosto de falar bem de pastores que eu não conheço, porque eu não sei se eles são legal, né? Mas pela minha experiência com você, eu fico muito grato. Mas então, começando em versículo 11, Jesus diz: um certo homem tinha 2 filhos, viu? Já começa aí, 3 personagens. Um certo homem com 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quer dizer, naquele momento em que o filho mais moço pediu, né, eu quero minha parte, o pai partiu para os 2. Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão. Quantos aqui tem mais de um filho? Tem mais de um, ok? Nesse momento, para aqueles que meus filhos, as idades dos meus filhos são de 12 anos a 5 anos de idade. E já nessa idade, eu conheço eles. Eu sei quando eles pedem coisas, eu já vejo nos olhos deles, eu vejo se eles estão tentando aprontar alguma coisa, se eles estão... Não é assim? O pai conhece. Especialmente esse pai. Esse pai conhece o filho. Não vai me dizer que quando o filho moço pediu para a sua parte da fazenda, que o pai olhou para o filho moço e falou assim: ele vai fazer algo muito interessante, muito legal com esse dinheiro. Você não vai me convencer que o pai não sabia no coração dele, ele está aprontando alguma coisa agora. Esse meu filho, ele está aprontando. Não tem como me convencer isso. Como pai, você não tem como me convencer. Eu conheço meus filhos. Eu conheço quando eles pedem coisas, eu conheço quando eles tentam fazer as... Mas então, por que então que ele deu? Se ele tinha noção que o filho ia fazer alguma coisa meio, né?
Por que ele não somente falou, não, filho, não ainda. Não, eu quero que você se prova para mim. Eu quero que você Interessante isso. Quantas vezes a gente pede do Senhor e nós não percebemos que nós estamos aprontando. A gente pensa que nós estamos fazendo a coisa certa, mas dentro do nosso coração, dentro da nossa intenção, lá no fundo, lá no oculto, que nem a gente percebe, né? Tem alguma coisa, uma intenção mal. E Deus entrega para nós, às vezes, aquilo que a gente está pedindo. Qual é o coração paternal mesmo? Vamos continuar lendo. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra essa palavra eu não consigo ler. Longínqua. Essa palavra vocês usam hoje em dia? Longínqua? Gente, eu vou para casa, mas é longínqua daqui. Não? Distante. Legal. Estou aprendendo então. Mas então, ele vai para uma terra longe, distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo. Então, quer dizer, ele pegou as riquezas do pai, fez tudo que era festa, celebração, bebida, talvez mulher, talvez, claro, comida, tudo que é coisa, e ele foi longe para fazer isso, para que não tinha a tentação de voltar, para que o pai dele e a família deles não iam ouvir a notícia, né? Foi longe para fazer isso, tá? E chegou-se a um dos cidadãos. A gente conhece a história, né? Eu vou pular para frente um pouco, que a gente conhece. Ele estava lá, perdeu tudo, está comendo com os porcos, de repente ele, caiu a ficha. Até os empregados do meu pai, né? Até eles vivem melhor que eu. E eu fiz errado. O que eu fiz foi uma injustiça. Eu peguei o dinheiro dele, que ele me deu como herança, e eu desperdicei aquilo que era dele. Eu desperdicei. Eu não mereço mais ser filho. Eu não mereço ser filho. Eu fiz tanta besteira na minha vida. Eu mereço ser perdoado. Não mereço ser perdoado, mas eu aceito que Jesus me perdoou, porque é a função dele. Mas eu não mereço mais do que isso. Eu não mereço crescer. Eu não mereço herança. Eu não mereço crescer em entendimento. Eu não mereço, experimentar dos dons mais profundos. Eu não mereço. Eu estou pagando a minha penalty, né? Isso tá fazendo sentido o que eu estou dizendo para vocês? A gente faz bobagem, a gente cai, a gente peca. Daí muitas vezes a igreja até aponta o dedo. Às vezes até líderes apontam o dedo. E daí tu fica, eu não mereço mais. É falta de entendimento de filiação. Ele nunca parou de ser filho, mas ele começou a se comparar com os empregados. Mas ele nunca parou de ser filho. E no coração do pai ele era filho. Entende? E quando somos pais? Agora eu vou mudar um pouco a história. Quando você está discipulando alguém, eu não sei se vocês fazem células. Gente, eu era pastor de juventude. Parecia, para mim, cada conselho que eu dava, o jovem fazia exatamente o oposto daquilo que eu aconselhava. Eu falava, faz isso, eles faziam. Eu tinha um cara, ele tinha problema com menina, eu falava, o nome dele era Daniel também, Daniel, cara, pastor Dene, cara, eu estou querendo ligar para ela. Não liga para ela, cara, não liga. Aquela noite ele me liga, cara, eu liguei para ela. Por que tu ligou, cara? Eu falei para não ligar.
mas eu tô... Cara, não faz isso. Cara, faz isso. Cara, não faz isso. Faz isso. Não. Minha opinião. Daí eu passei, em vez de falar, faz isso, não faz, eu comecei a falar, eu comecei a sugerir. A minha opinião é mas tu faz o que tu quer, cara. Faz o que tu quer. Mas a minha opinião é tu não faz isso, ou tu faz isso. Ele mesmo assim continuava fazendo o oposto. Sabe o que eu fiz? E talvez foi errado, mas eu comecei a falar para ele para fazer a coisa errada, só para ver se ele ia fazer o oposto e fazer a coisa certa. E ele começou a fazer as coisas certas só porque era o oposto daquilo que eu falava. Vocês já viveram isso com filhos ou biológicos ou espirituais, que você está tentando direcionar eles e eles simplesmente não te ouvem, e parece que muitas vezes eles só pedem a tua opinião para fazer o oposto daquilo que você falou. Mas então, e o coração desse pai? Né? Quando o filho volta, o que nós podemos aprender do coração paternal? Começando em versículo 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Ele não perguntou, cadê meu dinheiro? O que tu fez com a minha herança? Ele não falou nada disso. Ele viu aquele filho pródigo voltando, e para ele foi a ressurreição de um filho. Ele não ficou cobrando. Ele não viu aquele filho que engravidou, né, antes do casamento e falou assim. Não era a reação dele. Ele viu aquela pessoa aquebrantada voltando para a igreja, e ele falou, eu vou te abraçar. Tu voltou. Eu sei, tu perdeu a herança, eu sei que, não, mas olha, você está grávida com uma vida linda. Ele não fala para aquele que vacilou, quando aquele que vacilou e volta, mas olha, agora tu tem que se provar aqui, hein? Provou nada. O que ele fez? Na mesma área onde ele vacilou, que era em recursos, ele vacilou em recursos, o pai deu mais recurso para ele. Não, vem cá, coloca o casaco nele, põe o sapato nele, o anel, alguém pega o anel, põe no dedo dele, esse é meu filho, ele ressuscitou, ele era morto, agora ele está vivo. Isso é coração paternal. Isso é coração paternal, isso é coração do nosso Deus. Mas então tem outro filho. O outro filho que nunca saiu do lado do pai, que trabalhava, fazia tudo certinho, né? Até mesmo quando o filho voltou e começaram a fazer a festa, esse outro filho estava lá trabalhando nos campos, ele estava fora. Inclusive ele teve que ter alguém explicar para ele o que está acontecendo aqui, todo esse barulho. Porque ele não estava na casa. Por quê? Porque ele estava trabalhando para o pai dele. Ele é fiel, ele fazia tudo para o pai dele, para ganhar o amor do pai dele, para ganhar o respeito do pai dele, para impressionar o pai dele. Ele queria ganhar ele pelo seu esforço. Esse filho, ele falou, não, aquele outro meu irmãozinho, ele é bobo. Ele pegou o dinheiro do meu pai, nós sabemos que ele vai desperdiçar, mas ainda bem, vai embora, porque daí eu me desfaço de ti, eu vou trabalhar, e eu vou ganhar teu respeito, eu vou te impressionar, pelo meu esforço, né? E quando ele soube, de repente, que esse filho pródigo voltou e foi honrado,
Honrado? Por quê? Honrado por desperdiçar dinheiro? Honrado por... Pai, dá aquele dinheiro para mim, eu invisto aquele dinheiro e a gente acrescenta muito mais a nossa fazenda. Mas tu vai honrar aquele que levou dinheiro, desperdiçou teu nome, desperdiçou a nossa herança, a tua herança que tu deu para ele? Tu vai honrar isso? E olha que o pai fala. Começando em versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar na festa. E saindo o pai, olha só aí, o pai sai da festa para encontrar esse religioso. Gente, tem muita essa conversa hoje em dia sobre não vamos ser religiosos, relacionamento, não é religião. E de certa forma tem alguma verdade em tudo isso. Mas tem também um sentimento revoltado contra a pessoa que está prendida em religiosidade, né? E a igreja tem que ter graça com essa pessoa. Não pode só apontar o dedo para ele. O pai, ele revelou João 3,16. For God so loved the world, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Um dos versículos mais fundamentais da nossa crença. Ele revelou isso para um religioso, né? E a gente não tem que ficar aí, né? Aquele é religioso, ele não entende, aquele não é, aquele não. O pai, ele saiu da festa, ele saiu do derramamento do Espírito Santo, supor. A festa significa onde o Espírito Santo está movendo, a gente está aqui, sentindo ele. O pai sai daquele ambiente para encontrar o filho religioso, porque ele ama aquele filho. Ele diz, filho, o que ele diz? Vamos ler, que é melhor ler do que eu falar. Ele saindo, o pai estava com ele, mas respondendo-lhe, 29, mas respondendo-lhe, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai diz para esse filho, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O pai fala para esse filho, filho, tudo que eu tenho é teu, é tu que não está aproveitando o que eu tenho. Você estava querendo que eu te desse um cabrito, estava ali o cabrito. Tu poderia ter pego o cabrito. Tu está comigo, tudo que eu tenho é teu. O pai está falando para nós essa noite, tudo que eu tenho é teu. Tu não consegue me impressionar. Tu não consegue pelo teu esforço ganhar o meu amor. Tu já tem. Tu já tem. Gente, se a gente realmente meditar nisso, isso é um pouco ofensivo, né? Porque o que a gente faz no trabalho? A gente trabalha para tentar ganhar promoção. A gente ganha a promoção. O que a gente fez na escola desde pequenininho? A gente fazia o que com nota? A gente ganhava nota pelo nosso esforço. Tudo na nossa vida a gente faz e alguém aprecia ou não aprecia. Então nós temos uma jornada, uma rota, uma trajetória de sempre ganhar. Tu não ganha com Deus. Tu não ganha nada. Tu não ganha. Ele dá. Mas sério, pensa bem nisso. Porque isso ofende se você meditar muito nisso. Tu não consegue ganhar ele. Tu não consegue ganhar ele. Não é pelo teu mérito. Não tem nada que tu fez para ele te amar. Você está ok com isso?
Ah, mas eu estou distante dele. Eu fiz isso, então eu estou afastado. Tu que se afastou. Ele nunca se afastou, né? Porque não tem nada que tu faz que ganha o amor dele. Ele ama. Ele ama. Tu pediu por perdão, é a única coisa. Tu clamou por ele. É a diferença entre o salvo e o não salvo. É que tu clamou por alguma coisa que tu não podia fazer por si mesmo. Tu não podia se perdoar pelos seus pecados, né? Tu clamou um dia, Jesus, ele perdoou, e depois daquilo ali, e além disso, ele ainda ama aquele que não clamou. Até um certo ponto, ele vai amar. Tu não consegue ganhar ele. Tu não consegue impressionar ele. Ele já foi impressionado. Como pais, agora eu estou falando o que a gente aprende do coração paternal de Deus. Como é que nós devemos ser com nossos filhos. Porque todos aqui têm filhos. A não ser talvez as crianças aí. Mas quando a gente trata as crianças, quando a gente trata os filhos, a gente tem que amar sem condição. Sem condição. Sem condição nenhuma. O que eu tenho é teu. Se o Senhor me alimentou com isso, eu quero dar esse alimento para você. Mas existe muito uma cultura, né, de alianças, de o que tu vai fazer para mim? Né, eu vou fazer isso para ti, o que tu vai fazer para mim? Ah, tu começou a ir para aquela igreja, não quero falar mais contigo. Isso não é coração de pai. Isso não é coração de pai. Eu acho lindo, 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 lindo mesmo, que o Guto estava liderando a adoração hoje. Eu acho ótimo isso. Porque é uma expressão não, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Porque eu perguntei para o pastor, é o Guto que sempre lidera? Não, o Gessé que lidera. Mas ele está aí hoje. Por quê? Porque a gente anda junto. Nós estamos juntos. A gente faz parte do mesmo reino. A gente quer ver a mesma coisa. O nome de Jesus exaltado. Gente, no momento que nós queremos o nome da nossa igreja exaltada, mais do que o nome de Jesus, até só exaltada, o nome da nossa igreja, o meu nome exaltado, isso não é coração paternal. Isso não é coração paternal. Por que estou dizendo isso? Eu vou terminar por aí. A crise que veio para o Brasil tem tudo a ver com Malaquias 4:6. Tudo. Tudo. É Malaquias 4:6. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo em crianças, vou te dar vários exemplos. Eu ia vir para uma conferência no Rio de Janeiro em 2015. No verão de 2015, não verão, no inverno de 2015, eu ia vir para uma conferência no Rio de Janeiro. Eu estava nos Estados Unidos e a conferência eles estavam preparando, tal, não deu para mim vir, né? Mas o panfleto da conferência era, né, os preços, quem ia falar, né, e crianças de tal idade tem que pagar a inscrição, tal. Daí, de repente, teve uma frase que destacou assim para mim. Mas olha só, a conferência era Conferência Elias, Escola de Elias, era o nome da conferência. Escola de Elias. Era uma conferência profética, né? E na frase onde estava falando sobre, né, todos os dados, diz assim: crianças que não terá ministério infantil, crianças que vão tomar um assento, vão tomar uma cadeira, tem que pagar o preço. E daí diz assim: para a tua melhor experiência na conferência, sugerimos deixar as crianças em casa. Conferência Elias. A ironia, gente. A ironia disso. Gente, eu vou falar alguma coisa agora que vai ser um pouco pesado. Posso falar ou não? Posso?
Ok? Mas não aceita a minha palavra se você não vê na palavra. Mas eu vou falar. 2 gerações atrás no Brasil, o pessoal tinha muita criança. Meus pais tiveram... meus pais tiveram 6 filhos. Os pais dos meus pais, do lado do meu pai, eles tiveram 14 filhos. Do lado da minha mãe, 10 filhos. Minha avó teve, né? Hoje em dia, eu falo que eu tenho 5, o pessoal se apavora. Se apavora. E eu dou risada, eu acho engraçado, mas também meu coração é um pouco quebrantado sobre isso. Por quê? Porque quando eu começo a perguntar, eu estou aqui andando mais com o Brasil esses últimos 5 anos, né? E quando eu pergunto o porquê, por que não? Não, porque não tem estrutura. Não existe estrutura para ter tantos filhos assim. Mas o que é isso? Estrutura. Me explica essa estrutura. Não, Deni, é complicado. Não. Ok, complicado. Não é. Eu tive 5 filhos, tá, mas complicado. Eu entendo a complicação de ter 5 filhos, também entendo a bênção. E a bênção é muito maior do que a complicação. Mas explica. Não, Deni, é porque tu está nos Estados Unidos, Deni. Mas criança nos Estados Unidos come também. E ela consome água também. E o preço de tudo lá é muito mais alto aqui do que aqui, das necessidades da vida. A água custa muito mais, a eletricidade custa muito mais lá, aluguel custa muito mais lá. Então, me explica o que é a estrutura. Não, Deni, é porque a estrutura, quer dizer o que é a estrutura? Não, é porque não, me explica. Que agora eu estou num apartamento de 3 dormitórios com 7 pessoas. Né? Eu consigo. É um apartamento meio pequeno para a nossa família, mas a gente está conseguindo. Não, mas a estrutura... Gente, eu vou falar. O que aconteceu no Brasil, eu estou falando como um filho. Eu estou falando como filho teu. Ok? Que morou aqui 25 anos atrás, que veio do exílio, né? Eu sou um judeu voltando para Jerusalém depois de um exílio de 70 anos, mas o meu exílio era 40 anos. Interessante, 40 anos. Tenho 40 anos agora. Então, eu voltei agora. Eu estou falando como um filho. A vaidade é o que está impedindo o brasileiro de voltar o coração às crianças. A soberba, o orgulho, é a vaidade. Tá ok que eu falei isso? I'm sorry. Mas eu preciso falar isso. Eu preciso falar por quê? Porque Jesus está voltando. Ele está voltando. E o espírito de Elias precisa começar a correr nesse lugar. E eu sei, eu tenho toda a certeza que quando o brasileiro abraçar a ideia de paternidade, o Brasil vai ser uma potência para clamar para Jesus para voltar. Brasil, o que vai acontecer nas ruas? Gente, a maioria da corrupção que existe em todo o mundo, a maioria da corrupção que existe, seja prostituição, seja drogas, seja assalto, seja gangue, seja... todo crime, mais de 90% daqueles criminosos, até não só criminosos, imoralidade sexual, seja homossexual, heterossexual, a maioria deles, o que eles têm em comum é falta de paternidade, mais de 90%, ou o pai não estava, ou ele estava, mas estava ausente, Cadê os homens? Cadê os pais? Cadê os homens? Cadê os homens jovens que não engravidam as mulheres para qualquer uma, só para ter uma festa? Cadê as famílias para abraçar aquela menina, para abraçar aquele menino e dizer, não faz isso, tem melhor para a tua vida, Cadê? E a igreja tem que se levantar e ser essa família. O desafio essa noite para essa igreja, Glória da Segunda Casa, falei certo?
Essa igreja, Glória da Segunda Casa, o desafio para vocês é um apelo para todos. Sabe quando a gente faz apelo e um vem, outro vem, aquele que vem, que não vem? Hoje não vai terminar assim. Hoje nós vamos terminar com esse apelo. Essa igreja tem que abraçar uma família que está sofrendo na comunidade. Uma mãe solteira, uma família que talvez está negligenciando seus filhos. Essa igreja, eu posso colocar na sua frente esse apelo, esse desafio. Vamos ser uma igreja que abraça, sabe, que existe esse sistema de ser famílias acolhedoras, que traz uma criança para dentro de casa, né? E eu creio que dentro dessa igreja, alguém vai levantar para adoção, alguém está levantando para ser uma família acolhedora. Amém, amém, amém para isso. Mas o desafio essa noite é para essa família, essa igreja ser uma igreja acolhedora, que acolhe aquela família que está vulnerável, que os pais talvez tenham alguma dependência química, que precisam ser libertos, que nós podemos ser uma igreja que não aponta o dedo, mas que a igreja abraça a pessoa e ajuda a levantar, que nós possamos ser uma igreja profética que diz: levanta, anda, aqui tem conforto, aqui tem consolo, nós vamos consolar você, nós vamos te proteger. Se você sofre, eu sofro. Vamos nos colocar de pé.